Olá, pessoas, bem-vindas de volta ao nosso canal da Agnes Natoterapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias, um espaço holístico e esotérico aqui da Vila Mariana, São Paulo. Na nossa live de hoje é a live que nós fazemos, né, juntamente eu, minha parceira de live, parceira de espaço, a Luciana Pereira, fazemos juntas aqui falando sempre sobre um signo, né, astrologicamente falando, de uma maneira terapêutica. Né? Eu, a Luciana Pereira Lima, né? E estou aqui em companhia da minha querida Luna, né? Até astrologicamente conveniente, né? O nome dela, Luna. Então, bora lá para a nossa vinheta e logo mais iremos falar, né? Esse ano, né? Nós estamos falando do signo de Virgem, né? Vamos falar de signo de Virgem e o mito, porque nós estamos usando os mitos, né? Que é muito utilizado na astrologia, e essa forma de mito é muito utilizado para astrologia esotérica também. Então, bora lá falar sobre. Fala um pouquinho de você, né, Lu? E depois a gente entra aí na nossa live, né? E sem falar, né? Não vou embora após a gente terminar, bem que antes a gente vai dar uns recadinhos. Tem novidade, né, Lu? Tem bastante novidade, né? Sim, temos uma programação aí para convidá-los no presencial. Se você quer nos ver aí, ter contato com a gente presencialmente falando, a gente tem novidades, temos eventos aí e gostaríamos que vocês participassem e nos ajudassem também na divulgação. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Também sou terapeuta integrativa e faz bastante tempo, né, Rê? Faz alguns anos que a gente tem feito essas lives, mas sempre buscando esses entendimentos mais terapêuticos da astrologia, que é como a gente utiliza no nosso trabalho. Então, a gente compartilha aqui com vocês um pouco do que nós praticamos. Sim. Eu tenho um espaço terapêutico também que se chama Mandala da Lu, e foi através dessa programação da Mandala que eu conheci a Renilde, e aí desde então a gente vai fazendo este trabalho pensando, né, no signo de Virgem, neste trabalho, neste passo a passo. E esse ano o diferencial das nossas lives que a gente tem como apoio e como referência o livro da Alice Bates, Os Trabalhos de Hércules. Então, é essa a literatura que a gente está utilizando este ano para nos trazer uma referência e reflexões sobre o nosso desenvolvimento e os impulsos para o nosso autoconhecimento. Certo, senhora? Certo. Então, sem demais delongas, qual que é o mito hoje para o signo de Virgem? Bora lá. Tcharam. Sexto trabalho, gente. A tomada do cinturão de Hipólita, o mito. O Então, grande bora lá. ser que presidia convocou o mestre que acompanhava Hércules. O tempo está próximo.
disse ele. Como vai indo o filho do homem, que é um filho de Deus? Estará ele preparado para novamente aventurar-se e tentar enfrentar com ânimo um inimigo de uma espécie diferente dos demais? Conseguirá ele atravessar agora o sexto e grande portal? E o mestre respondeu: sim. Ele se assegurou inteiramente de que, quando a palavra fosse emitida, o discípulo iniciaria seu novo trabalho. E isso ele disse ao grande ser que presidia na Câmara do Conselho do Senhor. E então a palavra foi emitida: levanta-te, ó Hércules, e atravessa o sexto grande portal. Uma outra palavra semelhante foi emitida, embora não para Hércules, mas sim para aqueles que habitavam as costas do grande mar. Eles escutaram e eles ouviram. Naquelas praias vivia a grande rainha que reinava sobre todas as mulheres do mundo então conhecido. Elas eram suas vassalas e guerreiras ousadas. Em seu reino não se encontrava nenhum homem, só as mulheres, reunidas em torno da sua rainha. No templo da lua, elas adoravam diariamente e lá ofertavam sacrifícios a Marte, o deus da guerra. De volta de sua anual visita aos abrigos dos homens, elas chegavam. Nos arredores do templo, elas aguardavam a palavra de Hipólita, sua rainha, que estava nos degraus do elevado altar, envergando o cinturão que lhe fora dado por Vênus, a rainha do amor. Este cinturão era um símbolo da unidade conquistada através da luta, do conflito, da aspiração, um símbolo da maternidade e da sagrada criança para quem toda a vida humana está verdadeiramente voltada. Ouvi dizer, disse ela, que está a caminho um guerreiro cujo nome é Hércules, um filho do homem e, no entanto, um filho de Deus. A ele eu devo entregar este cinturão que eu uso. Deverei obedecer à ordem, ó Amazonas, ou deveremos combater a palavra de Deus? E, enquanto ouviam suas palavras e refletiam sobre o problema, novamente foi passada uma informação, dizendo que ele havia adiantado e estava lá, esperando fora, para tomar o sagrado cinturão da rainha guerreira. Hipólita, a rainha guerreira, dirigiu-se ao encontro do Filho de Deus, que era igualmente um filho do homem. Ele lutou com ela, combateu-a e não ouviu as palavras sensatas que ela procurava dizer. Ele arrancou o cinturão dela somente para deparar-se com as mãos dela estendidas e lhe oferecendo a dádiva, oferecendo o símbolo da unidade e do amor, do sacrifício e fé. Entretanto, tomando-o, ele a feriu, matando quem lhe dera o dote que ele exigira.
E, enquanto ele estava ao lado da rainha agonizante, consternado pelo que fizera, ele ouviu seu mestre dizer: Meu filho, por que matar aquilo que é necessário, próximo e caro? Por que matar a quem você ama, a doadora das boas dádivas, guardiã do que é possível? Por que matar a mãe da criança sagrada? Novamente, registramos um fracasso. Novamente, você não compreendeu. Redima esse momento ou não verá mais a minha face. O silêncio caiu e Hércules, trazendo o cinturão colado ao seu peito, buscou o caminho de casa, deixando as mulheres se lamentando, privadas da liderança e do amor. Hércules chegou de volta às costas do grande mar, perto da praia rochosa. Ele viu um monstro das profundezas, trazendo presa em suas mandíbulas a pobre Hesione. Seus gritos e suspiros elevavam-se aos céus e feriram os ouvidos de Hércules, perdido em remorsos e sem saber que caminho seguir. Dirigiu-se prontamente em sua ajuda, mas muito tarde. Ela desapareceu nas cavernosas fauces da serpente marinha, aquele monstro de má fama. Mas, esquecendo-se de si mesmo, esse filho do homem, que era um filho de Deus, nadou até o monstro que, voltando-se para ele em rápido ataque e rugindo alto, abriu sua boca. Descendo até o fundo do túnel vermelho de sua garganta, Hércules buscou Hesione, encontrando-a no fundo do estômago do monstro. Com a mão esquerda, ele a agarrou e a sustentou junto a si, enquanto, com sua fiel espada, ele esforçou-se para abrir caminho para fora do ventre da serpente até a luz do dia. E assim ele a salvou, equilibrando, pois, seu anterior feito de morte. Pois assim é a vida, um ato de morte, um ato de vida. E assim, os filhos dos homens que são filhos de Deus aprendem a sabedoria, o equilíbrio e o caminho para andar com Deus. Da Câmara do Conselho do Senhor, aquele que presidia observava. E de seu posto ao lado, o mestre também observava. Através do sexto portal passou Hércules de volta. E vendo isto, e vendo o cinturão e a donzela, o instrutor falou e disse: O sexto trabalho está completo. Você matou aquela que o admirava. E todo desconhecido e todo não reconhecido lhe deu o necessário amor e poder. Você salvou aquela que precisava de você. E assim, novamente, os dois são um. Medite novamente sobre os caminhos da vida, refletindo sobre os caminhos da morte. Vá
e descanse, meu filho. Isso foi dito pelo O Tibetano. E aí, Rê, o que você acha dessa tarefa, desse trabalho de Hércules? Traz para a gente um pouco seu entendimento, por favor. De leitura foi um trabalho bem curtinho, né? Mas, todavia, contudo, assim, bastante profundo, né? E eu achei interessante que ele foi e retirou ela do estômago do monstro, né? Não, primeiro... são duas coisas, né? Ele matou a rainha das Amazonas para poder estar com o cinturão, para poder pegar o cinturão. E aí, na hora que ele estava voltando, aí ele encontra esse Oni, que é uma outra pessoa, que é uma donzela, que está em perigo. Aí ele faz eles Então, são duas etapas aí nesse trabalho. Era um trabalho só, mas ele teve que fazer duas coisas, né? Isso. Vencer a rainha das Amazonas, que é o próprio signo de Virgem, né? Uhum. Na minha opinião. E depois, no caminho, né, quando ele estava voltando desse trabalho, apareceu algo extra, né? Que foi salvar a donzela. O que eu achei. Desculpa. Não, achei. O que eu achei interessante é que, assim, se você. Para mim, esse trabalho é bem o signo de Virgem mesmo, né? Que ele está sempre disposto a ajudar. Então, se você tem disponibilidade, sempre dá alguma forma, né? De alguma forma você ajudar ou contribuir com alguma coisa, né? Então, só que a primeira etapa, ele não teve sucesso. Ele conseguiu o cinturão, só que ele matou a rainha. E não era isso a tarefa. E aí traz para a gente já uma reflexão, porque nesse trabalho a gente não escuta, a gente não sabe o que foi pedido para ele. O mestre, as Amazonas escutam que ele está chegando, né? As Amazonas estão sabendo que ele está chegando e a rainha sabe que vai ter que entregar o cinturão. Só que a gente não ouviu o que o mestre falou, né? O que o mestre pediu para ele. E aí ele já chega lá, né, de forma intempestiva e mata já a rainha. Só que aí, qual foi a repreensão da história? Que ele não precisava ter matado a mãe da criança sagrada. Não precisava disso. Enquanto ela tentava argumentar com ele, ele não a ouviu. E aí a gente pensando no trabalho, porque o signo de Virgem, ele é justamente essa questão do quê? Do passo a passo, para que a gente possa trazer uma concretização. Então, quantas vezes a gente não se perde porque a gente não entende, porque a gente não ouve, porque a gente não admite algo que seja novo. E aí uma outra coisa também que eu estava pensando, antes de começarmos a gravar a live, é que o signo de Virgem, o sexto signo, é o último signo aqui que a gente pensa numa consciência que é individual, né? Da casa 1 até a casa 6 é esse nosso lapidar. E aí, a partir do sétimo signo, já esse transbordo, no sentido de que a gente já se trabalhou, e aí, naturalmente, a gente começa a comungar com uma consciência que é coletiva. E aí, pensando, voltando para o trabalho de Hércules, na hora que ele percebeu
que ele não tinha cumprido exatamente o que precisava. Ai, gente, derrubei o livro. Caiu um lenço aqui. Me desculpe. O quanto a gente demora ou a gente se articula quando o nosso trabalho não está bem feito. O quanto isso nos paralisa ou o quanto isso serve como impulso para que a gente faça algo que seja melhor. Então, acho que traz um pouco essa reflexão também, porque você não é o seu erro. Você fez 99, você não fez 100, você não fez nada. Então, a gente precisa trabalhar também essa questão de ser um signo de terra, mas que não seja essa terra que seja engessada, que faça com que a gente fique cristalizado em determinados padrões de trabalho. Exatamente, porque o signo de terra, ele é prático, mas dependendo, ele é engessado naquilo, né? E a mensagem do signo de Virgem é justamente você ser prático e você ter um esquema, uma forma de você desempenhar aquela praticidade. É um passo a passo, né? Um manual, mas muitas vezes a gente quer ligar o aparelho e jogar fora o manual, não lê como que funciona o manual, né? Eu lembro que a minha irmã comprou um fogão, né? É uma coisa bem. Ela comprou um fogão e a gente riu muito. Aí depois ela me ligou falando que o fogão veio com um defeito. Aí eu falei, qual defeito? Ah, não funciona o forno. Tá. Aí eu falei assim, tá, mas você. Como assim não funciona o forno? Ah, eu tento ligar e ele não liga. Aí eu falei assim, tá, quando eu for aí eu vejo, né? Aí quando eu cheguei lá, perguntei para ela, você viu? Eu falei assim, antes de você acionar alguma coisa, espera eu chegar aí para ver. Aí eu chego lá, a primeira pergunta que eu sou casa 6 e eu sou metódica, né? Sou chata. Nesse sentido, eu sou bem metódica. Eu falei, tá, e o que tá escrito no manual? Aí eu não li o manual. Falei, a primeira coisa que você tem que fazer quando você compra um aparelho, na minha opinião, não vai. Não, porque nunca um aparelho é igual ao outro, principalmente se é de marcas diferentes. Aí peguei o manual, aí eu falei assim para ela: você pressionou o botão, segurou não sei quantos segundos, que aí ele fica firme e você pode fechar a tampa? Aí ela falou assim: porque ela abria a tampa, pressionava lá o negócio, aí acendia e depois apagava, né? Uhum. E aí, porque trava, né, o gás, né? Tá. Aí ela falou assim, ué, mas é assim, eu peguei e fiz, né, e mostrei pra ela. Aí ela falou, ai, eu não vi isso. Falei, se tivesse lido o manual, tinha visto, né? Tinha visto, né? Falei pra ela. É uma trava de segurança, acredito que hoje a maioria todos os fogões tenham, né? Pra gente não tacar fogo na casa, né? Aí é aquela coisa, a gente sempre quer fazer as coisas sem ler o manual. E o signo de Virgem, para mim, é isso. Ele é metódico justamente por isso. Mas não dá para a gente ser engessado nisso. Outra coisa também, né, que eu sofria muito por isso, porque eu tenho um sol de casa 6, apesar de ser de peixes, né, mas isso vem dizer que eu tenho um eixo 6-12 muito forte, né. Eu sofria muito por conta da perfeição. Se eu não fizesse perfeito, né? E até hoje eu não aceito aquela frase: feito é melhor do que perfeito. Hoje eu conserto essa frase: feito, né? Um pouco bem feito, né? Não é só fazer o negócio, você tem que fazer e buscar uma certa perfeição. Perfeito é impossível, quase não tem. E às vezes a gente fica perdendo tempo buscando essa perfeição, acaba não fazendo nada, né? Então, essa medida é complicada, né? E também outra coisa que me veio, né, observando assim as primeiras casas,
os primeiros signos, que a gente vem, né, vem saindo desse lado animalesco, que é essa violência mesmo, né? A gente passa por Áries, passa por Touro, né? A gente vem saindo desse lado animalesco. Eu acho que é a medida para essa nossa violência e ser mais diálogo, né? Porque ela tentou conversar com ele. Então, é essa nossa escuta, né, Rê? Eu acho que o que eu percebo, assim, e do que nós lemos, do que nós entendemos do signo de Virgem, eu sempre entendo a missão do signo de Virgem como sendo a mais bela e proporcionalmente a mais desafiadora, porque a missão é o servir. E aí você trouxe um ponto que é muito pertinente, que é essa questão de Virgem no negativo, ele ir para um lugar que é super crítico. Nada nunca tá bom, por quê? Porque não é perfeito. E aí você trouxe com muita propriedade, no sentido de que neste plano não tem essa perfeição. E nesse ponto, Rê, eu discordo com o que você trouxe, no sentido de que se a gente for esperar a coisa estar redondinha, na maioria das vezes ela não sai, porque é justamente você, conforme você vai fazendo, como se fosse na academia, sabe? Você vai criando musculatura para que as coisas, para que você absorva, para que você tenha outros pontos de vista, para que você vá estabelecendo outras trocas e diante dessa movimentação, você vai crescendo. Agora, se a gente vai para esse lugar de que tem que estar o mais perfeito possível, muitas vezes coisas maravilhosas que deveriam estar aqui neste plano não sai das ideias, não sai desse lugar, porque aqui, né, eu como sou geminiana, tenho um sol em gêmeos, no plano das ideias, para mim é sensacional, né? Só que no signo de Virgem, que é o outro signo regido por Mercúrio, justamente essas ideias que precisam ter concretizações. E aí, na Você hora que tem a gente que traz para esse planejar e plano, depois né? traz, né? Exatamente. Se ele, vamos pensar no que aconteceu ali. Houve ali uma precipitação, um erro de comunicação. Ele não entendeu muito bem o que era para fazer, ele só entendeu o que era para trazer, não o que era para fazer. Né? Ele focou que tinha que levar o cinturão, ponto. Só que não precisava dessa intempestividade toda. E aí, na hora que ele tá indo para entregar esse cinturão, que ele se depara com essa donzela aqui que está em perigo, que precisa de ajuda. E aí sim, ele coloca essa força a serviço. Ali ele estava a serviço. Então, quando a gente traz essa reflexão para cada um de nós, que é esse o intuito, porque quando a gente traz aqui um arquétipo de um signo, é entendermos que todos nós temos esse impulso em algum setor da nossa vida. O signo de Virgem, ele nos toca em algum ponto do nosso mapa. Daí a importância de você conhecer o seu mapa, para você saber que vai ter ali um setor que você vai ter que estar neste trabalho do servir. E que você precisa expandir essa escuta, você precisa estar atento ao que tá em volta de você. Eu entendo que seja um refinamento do teu trabalho, para que você possa efetivamente encontrar este equilíbrio.
Porque o que eu achei interessante também, que a gente está falando aqui das Amazonas, é que são mulheres que estão numa ilha que tem poder, mas que elas não têm contato com homens. Uma vez por ano só, mas olha que interessante, elas fazem suas reverências ali todos os dias para Marte, que é esse deus, esse arquétipo do homem, da guerra, do guerreiro, né? Então tem isso também. São mulheres, estão sozinhas, mas traz esse contraponto, esse equilíbrio da história. Então, a gente também pensar nisso, no quão é importante entendermos que nós precisamos desse masculino e desse feminino, isso precisa comungar para que a gente possa fazer essa entrega o mais condizente possível. Não diria o mais perfeito, né, Rê? Mas o melhor que a gente consegue traduzir aí das orientações. É o melhor que a gente consiga trazer para o momento, né? Eu achei bem legal o que você trouxe sobre exercício físico, é o que eu falo sobre a educação de criança, né? Que eu sou educadora e eu gosto muito desse pensar na educação infantil, né? E aí a gente estava trazendo que o Márcio tem sobrinho neto, né? E a sobrinha dele, sempre que pode, manda o máximo que pode, né? Da educação dele. E agora ele está aprendendo, ele mesmo quer, eu acho que ele tem 1 aninho e pouco, tá caminhando para os 2 aninhos, né? Ele quer colocar o sapato. Aí eu falei, deixe ele colocar o sapato do jeito que ele quer. Ah, mas ele coloca errado. Eu falei, não importa. Ele coloca errado, aí você fala, tá torto, né? Tá os pés trocados. Esse é desse, aquele é daquele, né? E vai ensinando, vai chegar uma hora que ele vai fazer certinho. Né, ele está aprendendo, a novidade para ele, e ele tem essa vontade, né? Ele tem essa iniciativa de fazer as coisas. E isso a gente não pode perder, né? É fantástico. E você trouxe isso, né? Que a gente tem que fazer. A princípio ele vai fazer certo mesmo, né? Vai trocar as coisas e tal. E é assim, né? Eu não Como sei diria se os antigos, ninguém nasce sabendo, né? Rê, eu não sei se você lembra como foi essa questão de aprender a colocar o sapato certo. E que eu acho que entra muito nessa questão do signo de Virgem, porque eu sempre estava com o chinelo errado. Eu lembro disso, era um clássico na minha vida. Eu não entendia como é que era para botar um sapato certo. Ou seja, eu sempre estava com o chinelo trocado, sempre. Até um dia, olha isso é muito virgem, por isso que eu vou comentar. Até um dia que uma vizinha, ela sentou comigo e aí ela fez assim, ela mostrou a curvinha do chinelo que tinha que ser igualzinho à curvinha do pé. Mas aquilo para mim fez tanto sentido que nunca mais eu calcei errado. Você tem que pegar um detalhe ali, né? Mas essa coisa do entendimento, sabe? De um detalhe, que isso é muito signo de Virgem. De trazer para você essa coisa lúdica, porque eu achei bonitinha, ela era uma adulta, mas ela sentou ali no chão comigo, e aí ela pegou o chinelo e mostrou a curvinha do chinelo, que tinha que ser igual a curva do pé. E aí, na hora que eu fiquei olhando aquilo, fez muito sentido na minha cabeça, nunca mais eu errei. E a mesma coisa é o sapato, né? Não só o chinelo, a sandália. O sapato é a mesma coisa, ele tem a curvinha, o tênis, né? Ele tem a curvinha. Eu acho esse negócio do aprendizado é isso, né? A gente vai fazendo até uma hora que a gente tá craque, né? Entra, que esse detalhe faz sentido. E aí outra coisa também foi para aprender a amarrar o sapato, até me ensinaram as orelhas do coelhinho. E eu sempre tive muito isso, assim, a partir do momento que você me explicava algo ali que eu entendi, aí pronto, acabou. Mas do contrário, filho, fica errado.
É, bem lúdico, né? Eu acho que o signo de Virgem ele acaba pegando isso emprestado, né? Esse lado lúdico de Peixes é o complemento, né? Sim. E um aspecto de Virgem aqui, que até pelo trabalho que nós fazemos, não tem como não comentar, é a questão da saúde, a questão da saúde corpo físico, que é em Sim. Virgem que a gente estabelece essas rotinas, essa consciência, esse passo a passo, para que a gente consiga, no nosso cotidiano, fazer essas escolhas aí da melhor forma. Então, é no signo de Virgem que é justamente onde a gente tem essa estruturação para esses entendimentos. Ou seja, quais as escolhas que nós temos que fazer ou que deveríamos fazer para que o nosso corpo, este veículo aqui que nos é entregue, a gente consiga utilizar esse manual aí, né, da melhor forma. Porque também não adianta ter o manual, ler o manual e não entender o que está lendo. Entender o que está escrito ali, né? Também tem dessa, né? Você sabe interpretar o que está ali, né? Porque tem hora que tem umas coisas ali que tem uma linguagem muito técnica que não dá para a gente ir, né? Às vezes eu chamo o Márcio. Tudo bem. Porque a gente não é obrigada a saber tudo também, né? Existem coisas Sim. que está dentro do nosso conhecimento. Agora tem coisa que não dá. Exatamente. Né? Quando é coisa muito eletrônica aqui, eu chamo o Márcio, porque o Márcio que, né, trabalhou em assistência técnica e tal, ele sabe o que é aquilo, o que está falando, né? De que cabo está falando ali, né? Muitas coisas eu não sei. E tá tudo bem, eu não sou obrigada a saber tudo, né? Não tem que ficar se culpando por isso, né? Sim. Um outro entendimento sobre o signo de Virgem, que eu entendo como um grande desafio para todos nós, como evolução mesmo, o quanto a gente se percebe encaixado neste trabalho, independente do que nós fazemos. O quanto esse seu dia a dia, porque se você for a pensar, a grande maioria de nós passa muito mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Qual é a qualidade desse trabalho? O quanto você se sente bem, você se sente encaixado, você se sente com essa qualidade de presença no seu trabalho. Ou quantos de nós vai para aquele lugar de que, não vejo a hora que chega o final de semana, não vejo a hora que chegue as minhas férias, ou quando eu vou me aposentar, e você vai arrastando correntes vida afora. Então, o quanto cada um de nós, assim, eu converso com gente das mais diferentes áreas laborativas, e infelizmente a grande maioria é o discurso de que independente de qualquer coisa eu preciso pagar o boleto. E aí este trabalho vira uma tortura. Tem muito a ver com Virgem, né? Que também é o laborar, né? Casa 6 é trabalho e é saúde, né? Tem muito a ver com Virgem. E você sabe o que eu fico pensando? Né? E a gente já conversou isso, acredito que em outra live que também não foi sobre astrologia, mas não tem jeito, quando a gente é terapeuta, né? Eu pergunto quanto as pessoas se programam para que eu trabalhava e observava as pessoas e eu fazia essa pergunta: quantas pessoas se programam para deixar de trabalhar? Uhum. Né? Uma visão, mas está muito lá na frente. Tá muito. Tem pessoas que não têm essa visão, não consegue ser visionário.
mas o quanto você está se programando para uma aposentadoria, né? O que você vai fazer? Ah, não vou fazer nada, vou só viajar. Maravilha, mas o quanto você está se programando para isso? Tem a ver com essa organização de virgem também. Sim. Né? O quanto a gente se programa, né? Que tem gente que isso aconteceu com meu sogro, né? Você falou que aconteceu com o seu pai também. Tem gente que quando vem a aposentadoria não tem planejamento nenhum para depois disso, simplesmente ou desenvolve uma doença ou morre. Meu sogro Que foi o que aconteceu com morreu. meu pai, né? Exatamente. Já tem gente que tem algo programado para isso, né? Eu vou, né? Tipo, eu vou viajar pelo mundo, né? E compro um, um motorhome e sai viajando, ou viaja mesmo, né? Tem vários. Uma vez eu vi um caso de uma senhorinha que morava, pegou toda a fortuna dela e investiu num quarto lá num navio e viajava para cima e para baixo naquele navio, né? Conheceu o mundo e um monte de coisa. Não sei se é verídica essa história, mas é interessante, né? Sagitariano, né? É uma história bem sagitariana falando, né? Mas é interessante. E quem é você sem o trabalho? É uma outra reflexão. Exatamente. Né? Você estava falando aí de você se encaixar ou não naquele local e tal. Outro dia eu estava conversando com o Márcio sobre isso, né? A gente estava discutindo algumas coisas da psicossomática NR1, né? Uhum. E aí ele falou assim: tem a ver com a missão da empresa. Então a missão eu tiro como se fosse a personalidade daquela empresa. E uma vez eu estava conversando com você sobre um padrão de uma empresa, aí você falou assim: mas será que não é as pessoas que conseguem se encaixar dentro daquele padrão? Né? Às vezes o negócio é redondo e eu sou quadrado e tô querendo. Né? Sabe aquele joguinho lá de criança que a gente vai encaixando as formas? Uhum. Sim. Às vezes eu acho que é mais ou menos assim. E levando para o trabalho de Hércules, a forma como ele entendeu era o que ele sabia fazer, que era essa coisa do guerreiro. Só que ali não precisava dessa energia. Então, dependendo do que, o que a gente precisa fazer, a gente sai desse automático. Aí, de novo, a questão da presença, do estado de presença. Porque para mesmo que seja um trabalho repetitivo, não vai ser a mesma coisa, porque a gente está em constante transformação. Mas o quanto eu estou nesse estado de consciência, de presença, para que eu entenda isso. Porque se você entrar nesse automático, vai ser sempre mais do mesmo. Ou seja, você vai estar morto em vida. E aí? Precisa fazer algumas coisas para quebrar esse automático e Sim. você tá mais presente, né? Porque senão, mesmo tendo aí, né, o desespero de uma donzela no teu caminho, você não ouve, porque você está tão alheio a tudo. E aí traz para a gente, né, traz para o nosso trabalho. Quantas vezes a gente não foi intempestivo e a gente colocou mais força do que precisava? Quantas vezes a gente não ouviu direito lá a orientação, a gente não leu direito o manual, e aí a gente já sai, né? A gente nem viu que tem manual, quanto mais lê o manual. Enfim, e aí a gente acha ainda que a culpa está lá fora, né? Qualquer coisa serve como desculpa para a gente não assumir que a gente não está ali inteiro. E a vida ela é Exatamente. tão didática, isso é importante a gente também entender,
que é justamente através deste laborar que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, né? As lições vão se apresentando de outra forma para que a gente continue nesse autolapidar-se. Acho que isso é o mais importante desse trabalho. Houve um erro de interpretação, houve um erro de entendimento, mas quem nunca? O importante é você continuar no trabalho, fazendo, melhorando, buscando, se aperfeiçoando. Exatamente, exatamente. Não dá para desistir. Vamos dar os nossos recados por falar em trabalho. Pois é. Nós temos novidades, temos trabalhos, né? A gente vai ter agora em outubro e depois em dezembro a Lu vai consultar a agenda dela. Mas também temos novidades para 2026. Mas enquanto não vem 2026, a gente está em outubro. No dia 11, eu vou realizar uma feira no espaço da Agnes Natoterapias, aqui pertinho do metrô na Rosa. Convido a todos vocês. Vai ser um dia de várias rodas de atividades. Eu vou fazer uma roda de vivência com constelação familiar, né? A gente vai trabalhar isso, né? Eu vou trabalhar a criança. E a Lu também vai fazer uma roda, né, no dia 11 também, né, a gente tem a criança e a gente tem o sagrado feminino, e aí ela vai trabalhar esse sagrado com uma roda, né? Você quer falar um pouquinho sobre a sua roda de cura, de conversa? A ideia que me veio, como é véspera de Nossa Senhora Aparecida e do Dia da Criança, justamente a gente se unir aí numa roda de conversa e fecharmos com uma meditação trazendo essa energia de Maria, né, das Marias, dessa Mãe Maria. Então, por favor, façam aí as inscrições, vamos movimentar isso juntos, juntas. A gente conta com a presença de vocês. Isso, eu vou compartilhar. Chama a gente aqui na descrição do vídeo, tem os nossos contatos, pode chamar tanto a mim como a Lu, né? A gente manda o link para vocês dar uma olhada na programação e aí se inscrevam, né? Tem um valor simbólico por cada um, né? Tanto na minha roda sistêmica, né? Como na roda dela, a gente tem um valor, mas o mais importante é a gente compartilhar isso, né? Vamos ter outras atividades durante o dia, né? Você pode ver a programação, também a bênçãos dos animais. Nós vamos participar, né? A Agnes vai participar da virada Zen, né, no mês de outubro. A Lu vai participar com 2 atividades, eu vou participar com uma e a Silvia Carinde também, minha parceira de live também. E a Lu vai participar no dia 23 e no dia 24 de outubro, das 18h30 até umas 20h30 mais ou menos, né? Apresentando o poder de cura da conversa, né? Nós temos aí o poder de cura do diálogo, da conversa. Essas atividades da virada Zen são gratuitas, né, Lu? Exatamente. E além da conversa, pegando o gancho do que a gente leu aí hoje, né? Esse poder da escuta, do se escutar. Eu acho que cada vez a gente precisa desenvolver mais e mais isso, porque muitas vezes essa conversa, ela é nesse ponto do nosso silêncio também. Então, fica essa provocação aí para todo mundo, para que vocês sintam esse gostinho de estarem conosco.
Exatamente, exatamente. E eu vou estar, não deixa de ser uma conversa, né? Acessando ali o nosso inconsciente. Eu vou estar fazendo no sábado, dia 25, das 15 até as 17, uma roda de tarô circular. E esse arcano maior vai trazer como você está naquele momento, e assim um lê a carta do outro. É muito gostoso esse exercício, e a gente vai estar ali, além de exercitar, né? Eu falo que aí todo mundo vê que todo mundo é capaz de ler uma carta de tarô, pelo menos. Né? E ali naquela interpretação, né, a gente vai estar fazendo uma conversa ali também. E a Silvia vai trazer, né, pro domingo, das 15 às 17, uma meditação com tigelas, com maracas, enfim, com vários instrumentos, mas as principais ali são as tigelas tibetanas e também de cristal de quartzo. Né? Isso é muito gostoso. Quem puder participar, pelo menos já fica aí um final zen. E pro ano que vem, nós vamos fazer umas rodas astrológicas. A gente não sabe ainda o nome, mas depois alguém vai mandando pra gente, né, os nossos mestres e mentores, né, Lu? Mas isso que a gente faz aqui na live, a gente vai trazer um pouco para o presencial, né, Lu? Mais ou menos esse foi o meu entendimento. Justamente a importância desses encontros presenciais, nos quais nós vamos enxergar esse arquétipo e trazendo esse entendimento de que, por exemplo, agora nós estamos na energia do signo de Virgem. Então, todos nós precisamos trabalhar, movimentar essa energia. Então, quais são as orientações? O que você precisa prestar atenção? O que você precisa tentar evitar? Então, são conceitos simples, porque eu entendo que é no simples que reside o que é grandioso, e mexendo, né, movimentando essa consciência para que a gente vá se trabalhando, se lapidando, crescendo. E quando a gente está em grupo, através dessas trocas, a gente vai se percebendo de outras formas. Então, o intuito é esse, a gente sair dessas telas e ir para o presencial, mas com essa visão da astrologia terapêutica. Então, fica aí também o convite para vocês. O ano que vem, que eu passei ali para são encontros aos sábados, o primeiro sábado a partir de março, Isso. E às 15 horas. E aí a gente vai mandando as informações para vocês e já estão convidados. Exatamente isso. Aí quem quiser, né, fale para a gente. E é uma forma também de se inteirar sobre astrologia, né, ver a possibilidade de ter uma interpretação do seu mapa astral, né, para entender um pouco todo, né, ou, né, também a possibilidade de algo terapêutico, uma terapia, enfim, né, a gente não sabe direito. E ver o que vai se amoldando, né, a partir disso. Né? E o principal é esse presencial, né, Rê? E esse estar em grupo. Se ver através do outro e, ao mesmo tempo, compartilhar o que é seu. Acho que isso é o mais bonito. Exatamente. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Exato. Muito obrigada pela oportunidade, Rê, por mais essa partilha, essa troca, esses aprendizados. Então, façam, por favor, aí as suas inscrições, deixem os comentários, que é também assim que a gente puder, a gente responde.
e entender que essa aqui é uma construção, é um trabalho que é feito junto com vocês, para vocês. Muito obrigada, Rê. Exatamente. Beijão. Gratidão, gratidão por estar aqui, né? Gratidão por estar sempre junto com a gente. Né? Um beijo enorme e até a nossa próxima. Beijão, Rê. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.